Pobreza e riqueza são filhas do pensamento. Capítulo 2. Pensamentos são coisas. O homem que pensou sua sociedade com Thomas Edison. Realmente, pensamentos são coisas. E coisas poderosas quando se misturam à definição de objetivo, persistência e a um desejo ardente de sua tradução em riqueza ou outros objetos materiais. Há alguns anos, Edwin Barnes descobriu o quanto é real que você pode pensar em enriquecer. Sua descoberta não aconteceu de uma vez só. Chegou aos poucos e começou com um desejo ardente de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Uma das principais características do desejo de Barnes era ser definido. Ele queria trabalhar com Edison, não para ele. Preste muita atenção à história de como ele transformou seu desejo em realidade e você terá uma compreensão melhor dos princípios que levam à riqueza. Quando esse desejo ou esse pensamento passou por sua cabeça pela primeira vez, ele não tinha condições de agir para torná-lo realidade. Havia dois problemas no caminho. Ele não conhecia Edison e não tinha dinheiro. Dinheiro suficiente para comprar uma passagem de trem para West Origin, Nova Jersey, onde ficava o famoso laboratório de Edison. Esses problemas teriam desanimado a maioria das pessoas de tentar realizar seu desejo, mas esse não era um desejo comum. O inventor e o vagabundo. Edwin Barnes apresentou-se no laboratório de Edison e anunciou que estava ali para tratar de negócios com o inventor. Anos mais tarde, ao falar sobre este primeiro encontro, Edison disse sobre Barnes: "Ele estava ali na minha frente, parecendo um vagabundo comum, mas tinha alguma coisa na expressão de seu rosto que transmitia a ideia de que estava determinado a conseguir o que tinha ido buscar. Anos de experiência com os homens me ensinaram que, quando um homem realmente deseja alguma coisa tão profundamente que se dispõe a apostar todo o seu futuro em uma única jogada para conseguir essa coisa, ele tem certeza da vitória. Dei a ele a oportunidade que pediu, porque vi que estava decidido a ficar ali até conseguir o que queria." Eventos subsequentes provaram que não cometiam engano. Não pode ter sido a aparência do rapaz que abriu as portas para o seu começo no escritório de Edison. Ela depunha contra ele, definitivamente. O que contou foi o que ele pensava. Barnes não se tornou sócio de Edison na primeira conversa. O que ele conseguiu foi uma chance de trabalhar nos escritórios de Edison por um salário bem simbólico. Passaram-se meses. Nada aconteceu para tornar mais próxima a meta que Barnes havia estabelecido como objetivo principal definido. Mas algo importante estava acontecendo na cabeça de Barnes. Ele intensificava constantemente o desejo de se tornar sócio de Edison. Psicólogos disseram com propriedade: quando alguém está realmente pronto para uma coisa, ela aparece. Barnes estava pronto para uma sociedade com Edison e estava determinado a se manter pronto até conseguir o que queria. Ele não disse a si mesmo: "Ah, bom, de que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar arrumar um emprego de vendedor." Mas ele disse: "Vim aqui para ser sócio de Edison e vou conseguir o que quero, nem que leve o resto da minha vida." Ele estava falando sério. Que história diferente as pessoas contariam se apenas adotasse um objetivo definido e o mantivesse até ele ter tempo de se tornar uma obsessão dominadora. Talvez o jovem Barnes não soubesse disso naquele momento, mas a determinação canina e a persistência em se concentrar em um único desejo desgastariam toda a oposição e o levariam à oportunidade que ele procurava. Quando a oportunidade surgiu,
veio de uma direção diferente e com uma forma distinta das que Barnes esperava. Esse é um dos truques da oportunidade. Ela tem o hábito tímido de entrar pela porta dos fundos e frequentemente surge disfarçada de infortúnio ou derrota temporária. Talvez por isso tantas pessoas deixem de reconhecer a oportunidade. Edison havia acabado de aperfeiçoar um novo aparelho, conhecido na época como máquina de ditado Edison. Seus vendedores não se entusiasmaram com a máquina, não acreditaram que pudesse ser vendida sem um grande esforço. Barnes viu sua oportunidade. Ela havia chegado silenciosamente, escondida na máquina de aparência esquisita que só interessava a Barnes e ao inventor. Barnes sabia que podia vender a máquina de ditado Edison e disse isso a Edison, que então decidiu dar uma chance ao rapaz. E Barnes vendeu a máquina. De fato, vendeu tão bem que Edison deu-lhe um contrato para distribuir e divulgar a máquina em todo o país. Com essa associação, Barnes ganhou muito dinheiro e enriqueceu, mas também fez algo infinitamente maior. Ele provou que se pode realmente pensar e enriquecer. Não tenho como saber quanto dinheiro rendeu aquele desejo original de Barnes. Talvez tenha rendido a ele uns 2 ou 3 milhões. No começo do século XX, seriam comparáveis a mais de 50 milhões em poder de compra no início do século XXI. Mas o valor se torna insignificante comparado ao bem maior que ele adquiriu: o conhecimento definitivo de que um impulso intangível de pensamento pode ser transmutado em recompensas materiais pela aplicação de princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou a sociedade com o grande Edison. Pensou ganhar uma fortuna. Não tinha nada com o que começar, exceto o conhecimento do que queria e a determinação de manter esse desejo até realizá-lo. A 1 metro do ouro. Uma das causas mais comuns de fracasso é o hábito de desistir diante dele. Uma derrota é temporária. Todo mundo comete esse erro em algum momento. Durante os dias da corrida do ouro, um tio do meu amigo, Derby, pegou a febre do ouro e foi para o oeste, para o Colorado, cavar e enriquecer. Ele nunca tinha ouvido que mais ouro é extraído dos pensamentos dos homens do que o solo. Ele tomou uma decisão e foi trabalhar com pá e picareta. Depois de semanas de trabalho, foi recompensado com a descoberta do metal brilhante. Ele precisava do maquinário para trazer o minério à superfície. Sem alarde, cobriu a mina e voltou para casa em Williamsburg. Lá contou aos parentes e alguns vizinhos sobre a descoberta. Eles juntaram dinheiro para o maquinário e seu transporte. Darby decidiu se juntar ao tio e eles foram trabalhar na mina. O primeiro vagão de minério foi extraído e despachado para uma fundição. O retorno comprovou que eles tinham uma das minas mais ricas do Colorado, mas alguns vagões daquele minério pagariam suas dívidas. Então, chegaria a hora dos grandes lucros. As sondas desceram. As esperanças de Darby e de seu tio cresceram. Mas uma coisa aconteceu. O véio de ouro desapareceu. Havia chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Eles cavaram tentando desesperadamente encontrar o véio outra vez, mas foi inútil. Finalmente decidiram desistir. Venderam as máquinas para um comerciante de objetos usados por algumas centenas de dólares e voltaram para casa. O vendedor de objetos usados procurou um engenheiro de mineração para dar uma olhada na mina e fazer alguns cálculos. O engenheiro deduziu que o projeto havia fracassado porque os proprietários não conheciam linhas de falhas. Seus cálculos mostraram que o véio seria reencontrado a 1 metro de onde os Darby haviam interrompido a perfuração.
e ele foi encontrado exatamente lá. O vendedor de objetos usados extraiu milhões de dólares em minério da mina, porque teve a ideia de procurar a orientação de um especialista antes de desistir. Muito tempo depois, Darby recuperou o prejuízo e lucrou muito quando descobriu que desejo pode ser transmutado em ouro. A descoberta aconteceu depois que ele se tornou corretor de seguros de vida.